Bem, a partir de agora eu vou passar a palavra ao nosso relator, que é o Dr. Leonardo Zicarelli Rodrigues, para que ele aponte, então, efetivamente, aos colegas quais foram as propostas aqui apresentadas durante os 3 painéis, a fim de que nós possamos fazer uma votação, elegendo os pontos que efetivamente serão levados hoje à tarde para deliberação no encerramento da nossa conferência. E, dentro dessa colocação, claro que todos os pontos que o doutor Leonardo colocar, será oportunizado aos senhores o debate e a discussão. Doutor Leonardo, a palavra. Obrigado, doutora Melissa. Parabenizo novamente todos os palestrantes pelas brilhantes palavras, pelas ideias que estão trazendo num ambiente político, econômico, social, de necessidade de reformas. E a área da Previdência Social, sem sombra de dúvida, é uma área que instiga muito, que demanda, sem sombra de dúvidas, muita pesquisa, muita investigação e muitas propostas de melhoria. Temos inúmeros índices de desenvolvimento humano que são ligados à própria efetividade ou, enfim, ao próprio funcionamento das previdências sociais nos países e sabemos da importância que esse tema tem para a própria sociedade, enfim, e para o próprio desenvolvimento humano. Eu partiria, então, fiz algumas anotações pontuais a respeito dos debates. Nós temos um relator em cada painel para trazer ao público um relatório detalhado a respeito dessas palestras e que servirão, então, de subsídio para um relator geral aqui da Conferência Estadual, que é o Flávio Pansieri, né, que vai fazer o relatório da Carta de Curitiba, trazendo, então, alguns apontamentos que são fundamentais, né, em cada uma das grandes áreas, né, que demandam aí as reformas que o Brasil precisa. Então, eu traria... agradeço até aos palestrantes que puderam trazer as suas ideias de forma pontual, isso auxilia também bastante nas nossas anotações, e eu traria aqui então um breve resumo do que a doutora Jane trouxe a respeito do regime geral da Previdência Social. Então, eu apontaria, ela traz basicamente um destaque, né, na sua fala em 3 momentos. Ela trata de benefícios etários, né, onde entram, então, aí os benefícios programados, né, os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, né, do regime geral da Previdência Social. Ela traz essa discussão até que ponto a aposentadoria por tempo de contribuição efetivamente ela demanda a sua continuidade ou se ela demanda uma reforma, uma regulamentação, porque o que se mostra efetivamente no Brasil é que inúmeros segmentos, como o segmento rural ou então o segmento também dos microempreendedores individuais e também dos segurados de baixa renda, a partir de um determinado momento, por questões socioeconômicas, ela citou basicamente a partir dos 50, 52 anos, o poder de trabalho ou o poder de remuneração dessas pessoas sofre uma redução e isso naturalmente gera um impacto nas regras de cálculo dos benefícios, de forma que é preciso se atentar, né, para regras que efetivamente tragam benefícios no momento da aposentadoria e não uma surpresa, né, um prejuízo com relação a isso. Então, esse seria um primeiro apontamento fundamental, essa discussão também do fator previdenciário, né, como limitador de uma aposentadoria mais precoce. Isso tem que ser levado também em consideração, uma rediscussão a respeito disso, uma substituição desse limitador por um limitador idade ou a composição de um sistema que leve em consideração a idade e o tempo de contribuição, como já existem, né, projetos de iniciativa nesse sentido, são matérias extremamente atuais, extremamente relevantes no âmbito aí do regime geral da Previdência Social. Então, essa luta pela manutenção dos benefícios etários, principalmente da aposentadoria, seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nos benefícios por incapacidade. Por item.
mas daí eu colocaria em aberto para a votação que esse a gente deve incluir na carta, é isso? Senão fica todos Tá. Então primeiramente, destrinchando, né, destacando, então, fazendo um destaque, né, com relação a isso, eu colocaria, então, em votação esse primeiro item, se ele deve ou não ser levado, é isso? Se ele deve, então, se a gente deve ter esse item como uma preocupação que conste dessa carta, né, de Curitiba na nossa reflexão previdenciária, esse primeiro aspecto, então, desses benefícios programados, né, enfim, dessas novas regras de cálculo, dessa discussão do fator previdenciário, dessa substituição de critérios, desses aspectos socioeconômicos, né, da idade das pessoas que chegam numa idade produtiva, recebendo ou tendo uma retribuição financeira menor do que aquela que tinham no momento anterior. Então, eu coloco então ao debate, discussão, enfim, aprovação de se esse primeiro tema deveria ou não fazer parte desse primeiro relatório da parte previdenciária. E deixo a palavra em aberto também, né, eventualmente alguém quiser fazer alguma consideração nesse aspecto. Ou melhor, alguém seria contra, né, incluir esse primeiro item, né, na nossa carta, que seria uma subcarta, né, que vai ser submetida então à carta de Curitiba. Naturalmente, o relator da Carta de Curitiba ele vai ter que também fazer, né, uma análise, um filtro, enfim, porque ele não pode levar todos os temas que todos levarem, enfim, até a sua apreciação, mas de alguma forma, pelo menos para que ele tome conhecimento. Eu acho que o importante é isso, que a gente deve levar ao conhecimento, então, do relator geral dessa Carta de Curitiba. Então, acredito que é o primeiro aspecto das aposentadorias, né, programadas e todos os reflexos, né, em cima desse debate. Acho que então passa a ser um ponto então que faz parte então desse primeiro relatório parcial. O segundo aspecto é um aspecto também de grande relevância e até já antecipo que eu imagino que todos os pontos, né, de uma forma ou de outra, sejam de interesse nosso, né, para que faça parte desse relatório, mas, enfim, a gente pode criar algumas prioridades. Na parte dos benefícios por incapacidade, a doutora Jane ela apontou algumas questões importantes, mas basicamente a questão da carência, né, a carência nos benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e, enfim, também o auxílio-acidente que se insere aí, mas o acidente, no caso, ele já não teria já a sua carência. Mas, principalmente, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez em situações de imprevisões, de doenças que não se enquadram, né, no rol daquelas doenças que dispensam a carência. Eu acho que esse é um aspecto extremamente relevante abordado por ela. O Dr. Marcelo também trouxe o exemplo, né, do servidor público que já não existe essa carência, né, ou seja, ali o legislador ele entendeu a importância, né, de um benefício por incapacidade da sua imprevisibilidade e consta ainda do regime geral da Previdência Social a carência mínima para a concessão de benefícios por incapacidade. Esse é um apontamento que a doutora Jane traz e a proposta, a sugestão dela é de uma reforma nesse aspecto para retirar a carência de qualquer benefício por incapacidade. Então, eu também coloco essa situação ao debate, à discussão de vocês, ou algum apontamento nesse aspecto, e se a gente deve levar também esse aspecto para a Carta de Curitiba do ponto de vista previdenciário. Ou também faço a pergunta contrária, se alguém, então, entende que não deve, né, ser levado, também pode se manifestar, trazendo os seus argumentos, né, dentro de um debate aí democrático, que é a nossa proposta. Todos concordam também com o item da carência, então, a Melissa está anotando, então acho que daí a gente pode depois fazer um resumo geral. E por fim, ela fala também dos benefícios de família. Ela novamente traz discussão de critérios com relação à concessão de pensão por morte. Alguns critérios ela trouxe, auxílio reclusão, mas eu acho que, dentre todos, um critério muito interessante que ela trouxe é a questão da uniformização ou de uma melhor reclassificação dos dependentes dos benefícios por família. Ela trouxe exemplos claros que existem na prática, por exemplo, de um núcleo familiar em que
em que o marido, enfim, falece, os pais desse segurado estão numa situação de necessidade muito maior do que a própria esposa, por exemplo, que muitas vezes, mesmo com a ausência do marido, tem um patrimônio ou tem uma renda própria, tem plenas condições de se manter, mas os pais daquele segurado, por uma situação legislativa, não teria condição de assumir a condição de beneficiário, né, justamente por um impedimento legal do artigo 16 da Lei 8.213, e acho que essa discussão, uma melhor reflexão sobre a qualidade de dependente, sobre os beneficiários na área de família, na área de pensões, é um aspecto que realmente chama bastante atenção, inclusive também adicionando um pouco do que ela falou, mas a situação até de casamentos entre pessoas novas, né, e um segurado também já com uma certa idade, que é uma situação que o INSS também já vem buscando coibir ou, enfim, regulamentar, criar a idade mínima para a concessão de pensão, né, visando justamente tudo aquilo que trata entre custeio e benefício, porque, de fato, deve haver um equilíbrio, como bem falou o Dr. Marcelo também na sua palestra. Então, eu acho que é um aspecto importante que eu coloco também a apreciação de vocês, essa questão se realmente a gente deve levar ou não uma melhor rediscussão sobre os dependentes, né, na área de família, e também alguns critérios que ela trouxe, né, com relação à concessão do auxílio reclusão. Então, se alguém quiser fazer algum comentário também a respeito desse aspecto, esse seria o último aspecto da parte do regime geral da Previdência Social. A palavra está aberta. Claro. Obrigado pela contribuição. E, de fato, é uma constatação que remete a todas as grandes áreas do direito, né? O processo histórico em si, a mudança da sociedade, a mudança dos hábitos, das culturas, reflete naturalmente numa reavaliação, né, de critérios, numa nova regulamentação de direitos em todas as áreas. Então, também acredito que seja, né, um apontamento que a gente deve levar, né, para a carta também, como relatório aqui do nosso painel. E, por último, né, ainda da palestra da Jânio, é aquilo que diz respeito ao INSS como órgão administrativo. Não, também está junto com... Também vai entrar...